Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela sua Vim TV, também pelo canal do YouTube. O nosso podcast que a cada semana traz convidados muito especiais em vários segmentos. Na política, você já viu deputados aqui, na cultura, também nas letras, administração, de todo tipo de convidado já apareceu aqui. E claro, convidados de grande qualidade no discurso, na fala. E hoje não poderia ser diferente, porque hoje é um dia especial, porque o meu convidado hoje é muito especial, porque além de uma personalidade aí representativa, né, na história do direito, na história da questão jurídica aqui em Montes Claros, tem também uma história na música e é um cara ligado hoje às comunicações, né? Ele trabalha com uma empresa de comunicação que, inclusive, é a que faz aqui o Bico da Águia, no estúdio aqui. Eu estou falando do meu querido amigo doutor Danilo Campos. Danilo, prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia pela primeira vez. E de antemão eu já faço um agradecimento público a você por abrir esse espaço para esse projeto no Bico da Águia, que é um projeto que começou pequenininho, mas hoje nós já estamos chegando na nossa 19ª edição. E é um espaço aberto, né, Danilo, para as pessoas estarem falando aí e montando as suas histórias. É um prazer, Águia, estar aqui com você. É um projeto muito bacana, esse seu projeto, e vem suprir aqui uma lacuna, né? Eu acho que a comunicação em Montes Claros, ultimamente, está deixando muito a desejar, né? A tentativa da gente é justamente isso, reativar aqueles canais de comunicação que Montes Claros perdeu, né, ao longo desses anos. Então, acho que eu fico muito satisfeito de ver o seu Bico da Águia aí crescendo. E eu estar podendo ajudar de alguma forma. É verdade. E assim, que a gente já tinha comentado até em outros momentos, né, Danilo, que Montes Claros, ela é feita de muitas personalidades, né, de pessoas que têm histórias distintas, como foram as que passaram aqui. E exatamente elas precisam desse canal para estar mostrando. A notícia, ela precisa acontecer. Montes Claros precisa estar se mostrando mais, afinal de contas é uma cidade protagonista, né? Eu tenho essa visão. Eu acho que Montes Claros, eu vejo Montes Claros como um país. Acho que aqui tem de tudo, né? Aristóteles, lá na Grécia, falava, era para 10 mil pessoas. Hoje em dia, você vê Montes Claros, é uma região que nós falamos aí para milhões de pessoas, porque não é só Montes Claros, né? É o norte de Minas, é o sul da Bahia. Agora, as pessoas estão maltratando Montes Claros, né? Nesse setor da comunicação, nós não temos mais jornais. A comunicação, por exemplo, a comunicação impressa dos jornais, ela foi sucumbida, né, pela própria internet. A comunicação assim, de rádio, que sempre existe, as rádios tradicionais aí, e de televisão, recebe muita coisa de fora também, né, de rede, né? Só uma coisa totalmente... O rádio hoje pega de fora, traz uma grade de fora, já não tem vez para ninguém na cidade, né? Até o prefeito, se quiser falar, é difícil, não tem comunicação. Só que nós temos muita coisa produzida aqui, né, cara? Para ser mostrada, né? Isso foi sempre uma grande preocupação sua. Eu vejo você falando aqui com esse carinho, né, da região de Montes Claros, só que você, como tantos outros, até como eu também, né, que sou paraense, mas fui criado em Porteirinha, somos meio forasteiros aqui da região. Você não é montesclarense. Você chega aqui depois já formado, já como juiz ou chega como delegado. Você veio de onde, Danilo? Não, eu cheguei já como juiz, né? Como juiz aqui em Montes Claros. Eu cheguei cheguei na carreira de juiz, né? Entendi. Eu passei antes por Brasília de Minas, depois Bocaiúva. O primeiro contato seu foi no Brasília de Minas, norte de Minas? Não, você teve uma experiência em Pedra Azul também, não foi? Sim, eu comecei em Pedra Azul como delegado. Ah, sim. Depois eu fui promotor em Pirapora e fui ser juiz em Brasília de Minas. Quando eu fiz o concurso para juiz, assumi o Brasília. Você é mineiro? Eu sou mineiro, minha família toda é de gente da roça, uma cidade de Guanhães, são fazendeiros. Guanhães, queijo muito bom essa região. Minha aí. Família toda do lado da minha mãe são queijeiros. Queijeiro, lá é fabuloso o queijo em Guanhães. São queijeiros, fabricantes de queijo, vendedores de queijo. Aí, ó. E meu pai e minha mãe foi para Belo Horizonte, então
eu vivi a minha vida toda até 24 anos. Ou seja, nessa época você nem sonhava em vir para Montes Claros, né? Montes Claros era apenas um pontinho no mapa de calor que você nem conhecia. Não, eu conhecia de ouvir falar, né? É. Mas eu ouvia muito falar de Montes Claros. Eu sabia que era um polo e tudo. Mas nunca pensei... Nessa sua ascensão, né? Porque o Danilo é interessante, que você não conhece a história dele, ele tem uma ascensão através dos concursos públicos, que é uma coisa muito... É um case muito interessante, até para você aí, que tenta concursos públicos. Agora diminuiu mais, mas nós tivemos uma época de ter muitos concursos públicos, que o Danilo ele fez uma escada. Ele começa como policial, depois delegado, promotor, até chegar a juiz, tudo numa sequência, né, Danilo, assim, cronológica, né? E depois quase que saí da magistratura, né? Porque eu fiz concurso em cartórios. E cartório dá muito mais dinheiro, quase que eu fui mexer. Você ia cartório. finalizar cartório. Pro Supremo você nunca pensou, não? O Supremo é o seguinte, não. Não, jamais né? pensei. Eu vou te explicar isso aí. Uhum. Eu acho que o Supremo é uma vergonha nacional. Eu já tentei uma música que fala isso. Nós vamos falar de música ainda, mas calma, Danilo, calma. Ó, tá vendo? Ó, o cara aí, juiz, falou que o Supremo é uma vergonha nacional. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que o Bico da Águia, a responsabilidade de quem fala é do convidado. Nós não temos nenhum compromisso com o que o convidado fala, mas o que ele fala é muito importante e aqui ele tem voz para falar. Mas antes dessa polêmica, que você já viu que não vai ter polêmica aqui na frente, você tem essa paixão por Montes Claros, né, Danilo? Porque a gente já se conhece há um tempo e eu vejo que você é uma pessoa que sempre buscou investir na cultura, investir na comunicação, com grandes sonhos, com empreendimentos, que muitas vezes você levou prejuízos nisso e continua insistindo para fazer a transformação das coisas, né? Isso aqui é uma coisa que vem de você? É isso aí. É o meu lado político, né? Política no bom sentido. Sim. Realmente doar alguma coisa, alguma experiência que eu tenho para a sociedade, né? Eu acho que eu vejo por aí. Você sabe, na última eleição eu candidatei até vereador. Sim. De alguma forma eu tento me colocar e ajudar. Certo, você tem essa preocupação, Sim. né? Você fica sem inquieto, né? Você quer fazer alguma coisa, né? Social mesmo, né? Entendi. Agora, a política mesmo não me interessa por cargos, mas eu não quero ser mais nada. Você hoje é aposentado como juiz. Você ficou quanto tempo como juiz atuando? E durante essa sua atuação de juiz, você, ou seja, se considera um profissional que realmente fez a diferença nesse momento? Você conseguiu exercer o que esse cargo seu, o que a liturgia desse cargo seu permite para fazer o bem para as pessoas? Essa pergunta sua é muito boa. Nunca ninguém me fez essa pergunta. O Bico da Águia fez. Mas você foi na veia. Eu acho que sim. Eu acho que eu fiz a diferença. E muito poucos fizeram. Sim. Eu não vou ser modesto, falso modesto. Não. Vamos falar a verdade. Eu acho que eu fiz a diferença. Mas na magistratura eu vou procurar transmitir para as pessoas poderem entender o que é o Brasil, o que é o Estado brasileiro. Está muito difícil hoje alguém vencer na vida honestamente. Está cada vez mais difícil vencer honestamente. Sim. A pessoa para vencer, então, tem que ser desonesta. Hoje o Brasil é tomado por máfias. Então eu entrei na magistratura, que de certa forma é também uma máfia. Também é uma máfia? A magistratura, quando você está falando, no caso, todos os juízes, Tudo no Brasil tem uma mafiazinha alocada. Tudo tem um segundo interesse por trás ali, alguma coisa nesse sentido? Eu vou te falar o seguinte. Quando eu era policial, 18 anos de idade, quando entrei na polícia, tinha um vizinho meu lá, um senhor mais velho, que ia lá na delegacia levar as marmitas para os presos, fornecia marmita. Certo. Aquele senhor ficou arrastando um carro velho, ficou arrastando aquela sacola, levando para a delegacia a marmita dos presos durante anos. Eu peguei o final da carreira dessa pessoa. Quando ele ficou velho, já não aguentava mais, ele passou aquilo para o filho dele. Sim. Que era
conhecido meu lá do bairro. Quando eu vi, esse menino já estava de helicóptero, já estava... Brasil é assim, cara, você não sabe explicar, né, cara? Sujeito, você vê uma pessoa aqui, daqui a pouco está de helicóptero, daqui a pouco ele tá aí, milhões e ninguém sabe, todo mundo... É esquisito, ninguém, na verdade, os esquemas tomaram conta de... Pois é, mas aí eu vou te fazer uma pergunta, e você como uma pessoa que trabalhou, que militou pela justiça, porque eu acredito, no meu modo de ver, que o juiz, ele é um vetor da justiça, ele é uma ponta de lança que promove, quer dizer, não é o promotor de justiça, mas ela é a pessoa que vai ter a base para levar a justiça da forma que a justiça deve ser feita, com justiça. Aí eu te pergunto, quando você está falando isso, cadê a justiça para resolver essas questões? Mas aquela pergunta que você fez, eu vou respondê-la agora. Você se sente feliz? Você se sente realizado tendo sido juiz? Sim. Eu me sinto. Agora, o reconhecimento oficial, eu sempre soube que eu não poderia contar com ele. E é o reconhecimento da sua associação de classe, da associação dos juízes, dos sindicatos, do tribunal, dos tribunais, do Estado. Porque você falando isso, por exemplo, numa entrevista hoje, tem algum juiz ou um jovem juiz começando a sua legislatura, ou pessoas que já estão... Elas podem interpretar o seguinte, pô, mas esse cara aí tá falando mal da gente aqui. Mas a magistratura entendeu? Desse jeito. A magistratura ela não suporta crítica. O juiz é uma pessoa doentemente autoritária. Sim. Grande parte da magistratura. É por isso que o Supremo está aí prendendo, está fazendo esses absurdos, porque não suporta a crítica. Sim. É gente doente que está lá dentro. Entendeu? Porque o Supremo Tribunal Federal, se ele cumprisse o papel dele, não precisava de prender ninguém. Esse formato com o Supremo Tribunal Federal, isso surgiu quando, cara? Quando surgiu esse primeiro Supremo Tribunal Federal? Surgiu com a República, né? Uma cópia do modelo americano. Então ele vem desde 89, da República. Isso vem com a República, há mais de 100 anos. Sim. E as pessoas sabem pouco, mas o Supremo é uma história de fracasso, né? Porque ele o Supremo sempre se acovardou. Mais recentemente, você viu aí que quando o Collor foi o impeachment de Collor, tinha um processo, seguia ao impeachment, um processo criminal e foi absolvido pelo Supremo. Né? Não... A Dilma foi cassada pelo Supremo, mas não perdeu os direitos políticos. O Supremo foi lá e passou a mão. Agora a mesma coisa com Lula, e é sempre assim. O Supremo está aí para garantir a impunidade nacional. Então você acha então que o Supremo é desnecessário? Não deveria existir o Supremo. Não. Você deveria ter a legislação só a parte dos deputados e o executivo, sem o judiciário como poder. Não, o papel que o Supremo faz, algum tribunal vai ter que fazer. Pois é, mas o problema são as pessoas? É quem está lá no Supremo, claro, ou é o cargo? É o seguinte, sem falsa modéstia. Sim. Pelo meu currículo, eu tenho condição de sobra de estar no Supremo, porque eu sou muito melhor do que a maioria, eu conheço muito mais direito que a maioria, grande parte das pessoas que estão Isso é medido como? O quê? Como que isso é medido? Através de uma prova? Porque o Supremo é convidado pelo presidente, não é? Isso. Agora, por que eu nunca quis? Você me pergunta, por que você nunca cogitou de Supremo? Porque para ir para o Supremo, você tem que fazer o papel de prostituto, de mendigo. De ficar mendigando para um presidente, um Congresso Nacional, por exemplo, as pessoas que indicam a política. Então era isso que tinha que mudar? Vamos dizer assim, então vamos mudar a forma como o Supremo é indicado. Isso. Não vamos colocar com o chefe do Executivo. Claro. Ou através de currículo, ou através de concurso, ou através de alguma coisa. Talvez essa seria a solução. Currículos, claro. É isso que tinha que ser, então? Aí a gente ia ter só os feras lá em cima que passaram com a melhor nota. Não. Esse que seria só isso, mas é lógico que tem que ser uma pessoa muito acima da média. O Supremo, por exemplo, quando a gente pega nomes do passado, porque agora o Supremo está muito em voga e muito no holofote, exatamente pelo protagonismo que envolveu nas últimas questões do Brasil, desde a época do mensalão, que nós tínhamos aquele grande representante negro no Supremo, que é uma coisa raríssima de acontecer, porque o negro não tem espaço nessas coisas de poder do Brasil, que é o que a gente precisa mudar, mas o Joaquim Barbosa, ele se posicionou como uma pessoa íntegra, fez o trabalho dele lá e na época foi até cotado a ser candidato e ele se afastou disso. Então não tem gente séria no Supremo, Ives Gandra, essa galera antiga que participou de lá. Ives Gandra não foi ministro do Supremo, mas é o seguinte, tem gente boa assim.
É claro que para ir para o Supremo, o presidente tem a nata para escolher, né? Sim. Mas só que tem que escolhe por compromisso político. Você não está vendo o Bolsonaro aí agora? Escolheu o cara terrivelmente evangélico. O que tem a ver religião com o Supremo? Uma coisa de louca, né? Por exemplo, eu concordo com o Bolsonaro, a crítica que ele faz ao Supremo, invadindo competências que não é do judiciário, e não está resolvendo nada. Pelo contrário, está passando pano e está forjando situações. Hoje o Supremo... O que é o maior erro do Supremo, então? Você acha que, por exemplo, agora, nessa situação toda do Lula, o Supremo tirou, pela falta de isenção lá do juiz, do Moro, da Leão, anulou a coisa. Foi pretexto. Sim, mas o que o Supremo está fazendo de errado que te incomoda? Politicando. Política só. Mas lá é um equilíbrio de política. Você tem tanta gente do lado do Bolsonaro, do Lula e dos outros. Mas o processo do Lula, por exemplo, foi julgado pelo STJ. Você acha que os ministros do STJ são piores do que as pessoas que julgaram o Supremo? Não saberia dizer dessa forma. Claro que não são. O Supremo está lá para passar pano. O Supremo, por exemplo, não condenou nem aqueles anões do orçamento. Me lembro dos anões do orçamento. O cara roubou tanto Foi. que a justificativa dele é que ele ganhou 200 vezes na loteria. Na loteria, João Alves. Ganhou Tinha aquele gaúcho lá também, que ele inclusive ele era protagonista do impeachment do Collor, depois caiu nos anões do orçamento. Seguinte, o João Alves. Presidente do Internacional. Eu sou um homem de sorte, Deus me ajuda. Eu ganhei 200 vezes na loteria. Ô, gente, o Supremo a história brasileira... Nem esse o Supremo conseguiu condenar. Sim, mas a história brasileira é cheia de bizarrice, Danilo, o tempo inteiro. Inteiro. Mas é isso que eu estou falando. O Supremo é bizarro. Tá, mas o Supremo em si ou as pessoas que estão no Supremo são bizarras? Porque a lei, ela deve existir, o equilíbrio das forças, ela deve existir. Mas quando você fala dessa forma... Eu prego o seguinte, aí... Se vocês quiserem, me prendam, mas vou falar a verdade. Para mim, eu acabaria com o Supremo. Prende ele lá, eu não falei nada. Agora eu sou antidemocrático, não sou não. Entendi. É porque até acontece isso, né? Se você fala mal do Supremo, o próprio Alexandre de Moraes, ele tem essas condições de falar, você está falando mal. Mas eu vejo muita coisa relacionada à ameaça. O que aconteceu com ele, ameaça com a família dele, essas coisas. Eu quero é que o povo retire e deponha o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é incumbência do Senado Federal. Por exemplo, agora não tem nenhum candidato que fale que vai impeachment de um ministro do Supremo. Não vou votar em senador. Mas já existiu impeachment de ministro do Supremo em alguma fase da história da política brasileira? Pois é. Eu acho que nunca existiu. Pois é. O presidente está assim de impeachment. Pois é, mas os ministros do Supremo teriam que ser empichados agora, né? O Supremo, o Senado Federal tem essa responsabilidade. E a gente votou nesses senadores vagabundos que Minas Gerais tem aí, que teriam que ter essa incumbência de enquadrar o Supremo para o Supremo nos seus limites. Danilo, olha só. Aí, deixa eu completar. Sim. Aí é o seguinte, agora você elegeu um senador da República que já está voltando a Montes Claros para trazer o filho, para você eleger o filho dele deputado federal. É só isso. A política virou isso aí, não tem seriedade mais. Nós vamos falar, inclusive, mais do Supremo, seus ministros. O Danilo está falando isso, eu não tenho... Xandão, eu não tenho nada a ver com isso, Xandão. Olha só, é o seguinte, o Danilo, além dessa explosão assim, de ideias e pensamentos e tudo, além disso, é artista, é músico, tem uma carreira na música. E no segundo bloco, nós vamos mostrar alguns dos seus trabalhos, exatamente dessas críticas que você faz com relação ao Supremo, com relação à política, falar um pouquinho da sua candidatura a vereador, que foi uma candidatura completamente diferente dos moldes, assim, até das suas propostas. Mas a gente já está chegando no final do primeiro bloco, você vê que passa rápido, né? Segura, você tem muita coisa para falar ainda. Mas nesse final do primeiro bloco, eu preciso falar para vocês da Personal Jingle, comunicação através da música. Personal Jingle
Dingo é uma das nossas patrocinadores aí do podcast No Bico da Águia, né? Então a Personal Jingle você contrata e faz o jingle. E agora, especial para você que é grávida, a Personal Jingle tá fazendo música para chá de revelação de bebê. Então você vai fazer a festa do chá de revelação, você escolhe ali, a Personal faz a música e na hora da revelação fala o nome do seu bebê. É muito emocionante, é show de bola. Procure a Personal para saber um pouquinho mais sobre isso. E claro, do nosso site, Busca Aqui, esse aplicativo que tem Montes Claros na palma da sua mão e facilita muito mais qualquer tipo de procura aqui na nossa região. É o aplicativo Busca Aqui. No Bico da Águia vai para o intervalo. Mas daqui a pouco nós vamos voltar com mais Danilo Campos, porque tem um videoclipe dele que vocês vão ver. Vocês vão ver se o cara é bom ou não no videoclipe dele aqui. A gente volta já. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia. Esse é o nosso 19º episódio. Realmente uma temporada muito bacana. E hoje recebendo ele, esse cara é plural, hein? Ele é ex-juiz, ex-policial, ex-delegado, mas é empresário de televisão, cantor também. E um crítico de toda essa situação política em todas as instâncias, seja no judiciário, no legislativo, uma pessoa muito polêmica. E dentro dessas suas ideias, Danilo, você se lançou candidato a vereador na última eleição. Fala um pouquinho desse momento, né, de você como candidato, dessa sua experiência e da sua estratégia também que você utilizou, que muitas vezes até usou a comédia, a paródia para estar divulgando aí. Foi bacana, assim, a campanha. Foi uma campanha até engraçada, né? Porque eu tive uma oportunidade de compor, fiz músicas, paródias, e foi engraçado, né? E, na verdade, eu só errei a eleição, né? Porque a eleição de vereador, o povo não quer saber muito dessa crítica política. Talvez essa para deputado seria mais legal, né? Seria bem mais legal. Porque o vereador, você vota no amigo, no quem te pediu, no que sua mãe pediu, é algum que vai trazer alguma coisa pro seu bairro. As grandes discussões não cabem muito na eleição de um... E você não pensou em entrar nessa agora? Ou não deu tempo? Não, cara... Foi muito em cima, né? É inocência demais você acreditar que você... Olha pra você ver, o sistema tá dominado, né? Tá tudo dominado. O sistema tá tão dominado, como é que eu vou entrar numa campanha sabendo que eu não tenho chance nenhuma? Por quê? Porque já foi toda comprada. Tem isso, né? Claro, já tá tudo comprado. Agora aqui... Deixa eu explicar aqui pra você ver. Sim. Olha pra você ver. O Bolsonaro, por exemplo, ele se agarra aí que a urna eletrônica não tem confiabilidade. Agora, o problema da democracia do Brasil é a urna eletrônica? Não, ele foi eleito várias vezes com a urna eletrônica. Claro que não é, porque se alguém... A democracia com urna eletrônica ou sem urna eletrônica, ela está contaminada. Aqui no interior, a gente tem a oportunidade de ver isso. Na capital, não, porque as pessoas acham que a pessoa é ainda eleita por carisma, porque nada.
O sujeito já entra numa eleição, já ganha, já gastou milhões ali para comprar os prefeitos. Você falou do Bolsonaro e eu não sei porquê, me veio à cabeça Rachadinha. E você fez uma música relacionada à Rachadinha. Essa música que você fez é uma crítica ao Bolsonaro, aquelas críticas da família dele, ou Rachadinha de modo geral? Não, o refrão dizia assim, só o Queiroz, que foi preso por causa da rachadinha, só o Queiroz isso não convinha. Tem mais Se gente aí. todo mundo faz a tal da rachadinha. Então é pra todo mundo. É pra todo mundo. Você tem essa música aí, parece tocar? Vamos escutar um pouquinho dessa aí, que é a música que o Danilo fez, que critica a rachadinha do Bolsonaro, mas de todo mundo. Mas a direção lá tacou o negócio do Moro aqui, talvez a gente aqui aproveitar aqui. Então a gente já vai aqui, que eu tô vendo aqui uma caricatura do seu amigo Gilmar Mendes, né? Falando com o Sérgio Moro, que hoje é candidato a Senado no Paraná. E aqui, isso aqui é um conto que você fez, falando dos juízes jagunços? O que é isso aí? Eu queria explicar isso aí. Porque então, por favor, fique à vontade. É até bacana porque é inverso, né? Sim. A minha opinião sobre o Sérgio Moro. Sim, pois não. É uma opinião realmente de quem entende de quem foi juiz e conhece as entranhas do Poder Judiciário. Do seu colega Sérgio Moro. Isso, do colega Sérgio Moro. Certo. Como político até se revelou um fracasso completo. Né? Mas como juiz eu ainda acho o Sérgio Moro prestou um grande serviço ao Brasil. Sim. Então, essa comparação que nós fizemos aí, que está na tela aí, comparando o Gilmar Mendes ao Sérgio Moro. Sim. Olha para você ver o que eu falei ali. O que você falou, Danilo? Até inverso, olha para você ver. A questão que eu tenho não é questão, é questão de preferência. Prefiro 1000 vezes o juiz atuante ou o ousado ao omisso. Sim. Eu não passo pano nas coisas que o Sérgio Moro possa ter feito de errado, não. Mas, olha, eu quero explicar isso. Quando eu entrei na polícia, com 18 anos, um subinspetor de polícia, que quando viu que eu queria trabalhar, chegou o menino, me deu um conselho. Ele falou assim: eu já vi muito policial ser punido, perder o cargo por trabalhar, mas nunca vi ninguém perder o cargo por não fazer nada. Sim. Então é o seguinte, querem transformar hoje o Moro num vilão, mas é porque ele fez. Os milhares de juízes que estão aí recebendo salários, altos salários, com prestígio na sociedade e não fazem nada, ninguém cobra nada dessas pessoas. Certo. Então é o seguinte, o Sérgio Moro pode ter errado numa coisa ou outra, eu acho que ele errou muito pouco, mas ele errou, não foi por omissão. Então eu acho que o Brasil, quem dera se tivéssemos mais juízes como o Sérgio Moro do perfil. A minha opinião, eu acho que o Sérgio Moro era pro Supremo. Por isso que ele aliou ao Bolsonaro e virou ministro dele. Eu não sei se é essa a intenção dele, mas o Sérgio Moro no Supremo, você teria a mesma crítica ao Supremo? Com um cara que você admira lá dentro? Não, eu não admiro só o Sérgio Moro. Eu acho que o Supremo tem bons ministros. Bom. Agora, tem pessoas hoje em dia que estão fazendo política explícita, né? Sim. Tem ministro lá que, acho que em poucos dias, recebeu 40 ligações do Aécio, né? Cara, eu fiquei 30 anos na magistratura, nunca recebi 30 telefonemas de um político. Uma pessoa, numa semana, recebe 40 telefones do Aécio. Um ministro do Supremo. Aí são situações... Cara, é uma vergonha. Mas aqui, vergonha. Danilo, e aí quando você faz essa crítica, né, o juiz, o jagunço, você faz uma comparação do Moro com o Gilmar Mendes? É isso que você fez? Olha lá, a comparação está ali. É questão de inveja. Isso aí devia ser estudado. A perseguição de Gilmar Mendes a Moro é uma questão de inveja. Sim. Um sujeito que acha que é o tal, bam. Eu sou um ministro supremo, um juiz supremo. Sei lá, aí chega um juizinho lá de Curitiba, o juiz da roça, que eles falam, né? Vira referência nacional. Aí essa pessoa não aguenta. Então é o seguinte, aí eu falei, acabei igual lá na Branca de Neve, né? Aí indagou do espelho mágico e não suportou o veredito. O Gilmar Mendes. Sim. Foi ao espelho mágico e não suportou o veredito.
havia outro mais reconhecido, honesto, competente e até mais bonito. Então é que Aí o bonito fica por sua conta, porque ali eu acho tudo horroroso, não só na beleza, quanto na postura. Nenhum desses dois aí, velho, pra mim, mas é a minha opinião, né? Assim, eu acho que é muito realmente essa galera aí tem que trocar geral mesmo, mas tem que trocar com o tempo. Mas voltando à sua crítica... Mas responde então. Sim. Você queria outro juiz. Você queria... Só temos 2 tipos de juízes. Eu queria você o juiz lá, porque você é o cara que eu conheço, que é honesto. Eu sou da linha do Moro. Você prefere o atuante ou o omisso? Não, eu prefiro o atuante. Então você prefere o Moro. Eu prefiro o atuante. Mas eu prefiro você, Danilo, meu querido amigo. Danilo, porque além de tudo, você é meu amigo. Eu acho que você... Eu acho que as pessoas... Eu acho que o Moro ele se perdeu, Danilo. Assim, o fato dele se aliar ao Bolsonaro, virar ministro do Bolsonaro, foi o grande erro dele. Mas foi depois, né? Foi o grande erro dele. Eu não estou aqui para dar minha opinião, mas se ele continuasse isento, ele poderia capitalizar muito mais agora e poderia ser candidato a presidente da República. Mas ele se aliou ao Bolsonaro e brigou com o Lula. De candidatar. Sim, mas aí vamos esperar nas próximas, até se ele vai ser eleito ao Senado no Paraná, né? Porque ele é candidato ao Senado do Paraná e ele tem chance de ser eleito, sim, porque no Paraná ele tem uma repercussão muito boa. Mas voltando ainda às suas críticas, a gente estava falando da rachadinha, parece que a gente tem um clipe ali que fez parte da sua campanha de vereador, onde você brinca com essa coisa da rachadinha, que ficou muito em voga na época por causa do Bolsonaro, do Queiroz, e aí você fala que todo mundo racha nesse meio, né? A rachadinha geral. Você tem aí, Maurício, vamos assistir um pouco esse clipe? Aí você comenta um pouquinho sobre essa ideia sua aí, Danilo. Olha lá, José Pobriar. Prendeu Queiroz, mas não devia. Chuné e justiça, seu bobão, hipocrisia. Prendeu Queiroz, mas não devia. Chuné e justiça, seu bobão, hipocrisia. Só o Queiroz, isso não convinha. Aí a galera tá acompanhando aí. Só o Queiroz, isso não convinha. Se todo mundo faz a tarde rachadinha, solta o Queiroz ou prende os outros, que nós não é besta, seu juiz não chama o bobo. Solta o Queiroz ou prende os outros, que nós não é besta, seu juiz não chama o bobo. Só o Queiroz, isso não convinha. Se todo mundo faz a tarde rachadinha, só o Queiroz, isso não convinha. Se todo mundo faz a tarde rachadinha, e nós já sabe no que vai dar. Rebenta a corda sempre pro lado de cá, e nós já sabe no que vai dar. Rebenta a corda sempre pro lado de cá. Só o Queiroz, isso não convinha. Se todo mundo faz a tarde rachadinha, só o Queiroz, isso não convinha. Se todo mundo faz a tarde rachadinha, por isso eu vou candidatar. E se eu ganhar, cobrar nessa hora vai fumar. Por isso eu vou candidatar. E se eu ganhar, cobrar nessa hora vai fumar. Só o Queiroz, isso não convinha. Se todo mundo faz a tarde rachadinha, só o Queiroz, isso não convinha. Se todo mundo faz a tarde rachadinha, só o Queiroz, isso não convinha. Se todo mundo faz a tarde rachadinha, só o Queiroz, isso não convinha. Se todo mundo faz a tarde rachadinha. Você espera pra ver se a suceder de eu ganhar que o pau vai quebrar, menino. Ô jacaré, rachadinhas nunca mais, né? Que é uma coisa também que você trabalha com bom humor, né, Danilo? Assim, acaba que a gente tem que ter bom humor pra estar falando dessas coisas tão sérias, né, da política. Olha, as pessoas têm que entender o seguinte. Eu acho, nessa questão, sim, que eu estou falando na música ali, sim, ou você prende todo mundo ou não prende. Vamos dizer o seguinte: a Polícia Federal invade lá o shopping popular. sim.
tem um punhado de lá de gente vendendo lá coisa pirateada. Muamba. Pirateada. Sim. Se você só prender um, pela lei tá legal. O cara tá lá cometendo um ilícito. Sim. Agora, quando você prende um no meio, isso é justo? É o seguinte, na política, queriam, em determinado momento, prender o Lula. Mas veio o Aécio em seguida, prenderam? A questão toda que na política existem as narrativas e as conjunturas e os lados. Cada pessoa. Mas justiça se você não tem chegar lado, pro cara. PT, Mas justiça não tem lado. Se cara. você chegar para o pessoal do PT, se eu trouxer que eu trouxe aqui, vou Mas trazer eu tô para falando de justiça, representante do eu tô falando PT. de político, Não, sim, de ideologia. mas ele não. tem uma narrativa sobre a prisão do Lula que o Lula é o maior injustiçado do mundo. Ah, mas isso é a narrativa dele. Agora eu tô Sim, falando pelo lado da se você justiça. for pro lado do Bolsonaro, o Lula é o pior ladrão da face da terra, entendeu? Então aí eu te pergunto, aí que é uma pergunta chave pra gente perguntar, onde está a justiça? Porque eu não quero acreditar nem no lado do Lula, nem no lado do Bolsonaro, muito menos no lado do Moro. Eu quero acreditar na justiça. E onde está a justiça? Porque a justiça, ela pode colocar o Lula livre, a justiça pode prender o Bolsonaro, a justiça pode soltar o Bolsonaro. Onde está a justiça? Eu preciso dela. Vou te falar. Qual a diferença concreta entre Lula e Bolsonaro? Aí eu vejo várias. Lula, não, estou falando nessa questão de comprar o Congresso. Ah, sim. O Lula comprou o Congresso não foi com orçamento secreto. O Bolsonaro comprou com orçamento secreto. O Lula comprou com Caixa 2. Mensalão. Caixa 2. Sim. Bolsonaro foi lá e comprou com o orçamento secreto. Aí o Lula usufruía lá de um apartamento, que ele disse que não é dele, de um sítio. O Bolsonaro pôs a família inteirinha para faturar em cima da rachadinha. Sim. Então, Zé, é fato provado. Aí o Bolsonaro fala hoje, não, mas é meu filho. Um filho que ele protege. Sim. Que ele nomeia um delegado da Polícia Federal para não prender o filho dele. Que ele demitiu o Moro, porque quando o Moro, o COAF... falou que... Então é o seguinte, é conivente com a corrupção, a mesma coisa. Se você comprou o Congresso com Caixa 2 ou com orçamento secreto, é ladruagem do mesmo jeito. No final das contas, o dinheiro está sendo indo embora da mesma forma. Pois é, mas aí eu te fiz a pergunta, onde está a justiça? A justiça... A justiça para pôr o bandido na cadeia, para prender as pessoas. Então não existe. Então o juiz falando que não existe a justiça. Não existe essa justiça. Porque é o seguinte, porque... para se prender o Lula... A verdade é que existe. Pro pobre, pro preto, pro cara que tá lá lascado, para essa galera existe a justiça. Isso. Então é o seguinte, quando nós chegamos nesse ponto, que a desigualdade gritante jurídica que você está falando aí, uma classe, a cadeia só existe para pobre, é sinal evidente que essas instituições que a gente está falando, todo, o Congresso Nacional, o Supremo, tudo fracassaram, tudo faliram. Entendeu? E o que faz então? Isso, na verdade, tem um jornalista português que falou, esqueci o nome dele agora, que falou que essas instituições viraram quase que quadrilhas, e é mesmo. A quadrilha a gente vê em muito lugar, né? Inclusive nas milícias e tudo. Isso, mas está no Supremo, tem em todo lugar. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, não se aplica a lei com vontade, não é o direito que está sendo aplicado ali. Ali é a conveniência. Teve um momento que era conveniente prender o Lula. Mas depois o Bolsonaro apareceu com sua cara para fora e eles ficaram com medo do Bolsonaro. Esse cara vai ameaçar o nosso sistema. Aí chamaram o Luciano Huck, mas não emplacou. Chamaram o outro, não emplacou. Aí tiveram que soltar o Lula para enfrentar a fera. Então é tudo conveniência. Você acha que é tudo pensado assim? Os cabeça branca numa mesa, vamos soltar o Lula. É lógico. Vamos prender o Lula. É assim que funciona. Foi isso que Você aconteceu. não sabia disso, né, gente? Foi isso que aconteceu. Eu não acho. Sabe por quê? Você sabe por quê? Aqui, eu Bolsonaro... vejo, na época do Lula, do julgamento do Lula, eu me lembro do Lula na frente do Sérgio Moro, olhando no olho dele e falando assim, cara, eu vou provar minha inocência, eu vou sair daqui e vocês vão ver que vocês vão estar errados. Eu me lembro do Lula falando isso no julgamento dele. Você acredita que o Lula é inocente? Em quê? Em qual acusação que ele é culpado? Seguinte. Eu acho que ele é culpado de muita coisa, mas nessa eu não sei. Espera aí. O Palocci, que foi o ministro dele, da antessala dele, o chefe do gabinete. Sim. O ministro indicado por Lula. Delação premiada, fez falou,
ele confessou que é ladrão, que roubou, devolveu mas se dinheiro. você for para Shakespeare lá na Inglaterra, os mais próximos são os que traem. Deixa eu explicar. Sim. O cara não quer saber se o Lula roubou, não sei. Se ele pôs uma pessoa do lado dele que roubou, pra mim ele é responsável. Claro, eu também concordo. Então acabou. Pra quem fica discutindo, ele é responsável. Eu acho muito difícil um presidente da República que tem ali um gabinete militar que informa ele de tudo, não saber que os assessores dele Eu também estão acho. Danilo, eu acho um Claro. absurdo tudo isso. Mas eu só vou te dizer uma coisa, enquanto o meu ponto está caindo aqui. Eu concordo com você, cara. Eu concordo com você, porque existe muita coisa obscura em tudo isso aí, entendeu? Mas a partir do momento que você tem o candidato, no caso esse Lula, que pra mim já tinha que estar aposentado. Lula já foi presidente da República, ele já foi 2 vezes. Já teve ele oportunidade, já teve 8 anos. 80% de popularidade, não mudou nada, né? Não, na questão de mudar, não tô falando esse mérito, eu falo que ele já teve a experiência, era pra ele estar lá aposentado com os netinhos dele, curtindo a vida dele, porque foi presidente. Passou a vez dele. Mas aí ele foi preso, aí ele foi humilhado, ele foi execrado, ele foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ele tem o direito de querer dar a volta por cima da biografia dele. É isso que ele está tentando. Agora, ele está lá concorrendo e está aí liderando as pesquisas e tudo mais, porque a justiça permitiu. Você não pode discordar disso. É legal. Não é uma coisa que está fora da lei. Ou seja, ele está aí porque está fora da lei. Como o Bolsonaro também é candidato dentro da lei, todo mundo é dentro da lei. Então, isso que eu quero dizer... Dentro da lei, não. Eu preciso acreditar na justiça. Nem Bolsonaro, nem ninguém dentro da lei. Eu preciso acreditar na justiça. Porque se eu não acreditar Você acredita na justiça? Eu preciso. Porque se eu não acreditar na justiça, vai acreditar na justiça paralela. Espera aí. Não é assim. Espera aí. Qual justiça que eu vou acreditar? Espera aí. As pessoas demonizam Bolsonaro e tem muita bobagem. Sim. Bolsonaro tem o mérito dele. Deve ter. Olha, ele vê as coisas corretamente, entendeu? Ele tem o feeling, o sentimento. Ele vê que essa democracia está toda podre. E ele fala isso, a população acredita, muita gente acredita nele, porque ele é um político, ele é uma pessoa autêntica. Ele é da política desde pequeno. Sim, desde ele sempre. é uma pessoa autêntica, ele tem os méritos dele. Sim. Ele é um incompetente completo que só sabe denunciar, mas não sabe resolver nada. Entendeu? Ele é na verdade, o Bolsonaro nunca não serve para ser estadista, nem dono de boteco ele serve. Sim. Ele é um agitador. Mas todas as coisas que ele agita, ele não resolve nada. Ele fica falando de urna eletrônica, a democracia está tão podre. O deputado sai espalhando orçamento secreto, comprando todas as lideranças do interior, sendo eleito sem nenhum... Cara, eu não teria nenhum prazer de ser eleito, sabendo que eu comprei 50 prefeitos, eu fui eleito. Aquele voto do coração que a pessoa deu, confiando naquela pessoa, que ele existe. Você entrevistou aí deputados aí. Cara, é tudo voto comprado. Você sabe que ninguém é eleito hoje em dia com aquele voto espontâneo do coração, aquele voto que representa o cidadão. É tudo. Entendeu? Então essa democracia está podre. Aí veio o Bolsonaro. Eu comparo a democracia o seguinte: a um móvel podre, madeira toda podre, carcomida. Aí vieram, passaram um vernizinho, ficou bonito. Aí veio o Bolsonaro e enfia o dedo, pão. Ó, tá podre. Você acha que o Bolsonaro, o papel dele é esse aí? É só esse. Falar que a democracia que nós temos, que o Supremo sai, a democracia está atacando a democracia. Supremo, mesmo na época dos militares tinha Supremo. Sim, mandado. O Supremo sempre foi pau mandado. Agora o Supremo está ameaçado, o sistema foi ameaçado por Bolsonaro. Pois é, mas os poderes têm que ser isentos. Eles não podem ser ameaçados um por outro. O Supremo foi ameaçado, dá essa resposta. Que para mim é um terrorismo, né? Mandar prender, mandar... Cara, exilar pessoas fugindo no estrangeiro é uma vergonha, né? Se o Supremo cumprisse o papel dele, que era de processar e condenar e mandar essas pessoas para cadeia, mas nunca mandou ninguém para cadeia. Em mais de 100 anos, o Supremo ficou 100 anos sem condenar ninguém. Então, o Supremo está lá para passar o pano. Cara, eu acho assim... É o seguinte, mas deixa eu acabar. Sim. Aí o Bolsonaro vai lá e mete a manga e naquela democracia fala que está podre. Mas ele, em seguida, ele tem a oportunidade de melhorar o Supremo, indicar 2 pessoas sérias, indica o que ele indicou. 2 juízes eu tenho até vergonha. Mas esses caras só indicam porque foi benefício para eles. Sim, você não vê cara, o mas Aras, um juiz indicar dessa forma, você não tem... Você tem condição... O papel do juiz
a imagem de isenção que o juiz tem que ter. E o juiz é indicado com o Bolsonaro porque ele toma. O juiz, para ser indicado por mim, tem que tomar tubaína comigo. É ridículo, né? É completamente ridículo. Olha o que nós temos na presidência da República. Uma pessoa que critica o Supremo, mas não quer melhorar o Supremo. Mas ele critica quando o Supremo é contra ele. Se o Supremo começar a fazer coisa beneficiando ele, ele vai falar bem. Claro. Isso é qualquer pessoa. Agora, o Lula também fala mal do Supremo, falou muito mal. Agora não, agora que o Supremo salvou ele. Então, é a mesma coisa da Rede Globo. Todo mundo fala mal da Rede Globo. A Rede Globo é isso, a Rede Globo é aquilo, não sei o quê. Mas a Rede Globo fala dos dois lados. Então, quando a Rede Globo fala bem, Rede Globo, grande. Quando fala mal, não presta. É ruim pra tudo. Então, assim, se os teus dois lados estão falando mal, é porque eu acho que está fazendo um serviço. Porque se os dois estão falando mal, está incomodando os dois lados. Mas o Supremo está fazendo terrorismo. No dicionário, a palavra terrorismo significa o seguinte: impor a vontade pela força. Sim. É isso que o Supremo está fazendo, literalmente é isso. Olha, impor a sua vontade pela força. Entender um pouquinho mais, a gente já está chegando no final do segundo bloco. O terceiro bloco a gente vai falar mais coisa aí. Vou apertar o semana nesse terceiro bloco aqui. Mas com relação ao Supremo, só para a gente finalizar e entender um pouquinho o que você está dizendo. Tudo isso que o Supremo faz contra esses determinados personagens, como o Daniel Silveira, como o outro Alan Azevedo, como essa coisa toda, faz motivado com o argumento de que eles estão praticando atos antidemocráticos. Ou seja, o que são atos antidemocráticos? É o Supremo que vai decidir o que é democrático e o que não é. O que são atos antidemocráticos, segundo o Supremo? Vamos fechar o Congresso, vamos fechar o Supremo, vamos prender todos esses FDP, vamos colocar Bolsonaro no governo ditatorial apoiado pelos militares. Essa é a realidade que a gente quer. Então, quando você traz isso, você realmente tira a questão desses poderes, que é legislativo e tal, não sei o quê, e entra com poder imperativo, com força militar e com ditadura, que é uma experiência que não funciona. Na Constituição de Portugal tem um artigo lá, salvo engano, o 23, que fala que é direito do cidadão se rebelar contra a autoridade. Entendeu? A pessoa tem o direito sagrado de se rebelar contra a autoridade. Mas como que vai rebelar contra um tanque de guerra? Vai sair na rua, cada um tiro pra cima, corta todo mundo pra dentro de casa. Cara, o Supremo tem que receber essa crítica. E a própria jurisprudência do Supremo fala que a crítica contra a autoridade ela pode ser até impiedosa. Agora o Supremo não. O Supremo hoje não quer ser criticado. Então, entendeu? Se criticado, ele manda prender. Você sabe o que eu achei que mexeram no bolso? O quê? Senta multa, cara. Mexe no bolso dos caras. Não, mas não era o Supremo. O Supremo o Supremo é o Supremo Tribunal do país. Ele não é delegacia de polícia. Ele se converteu numa delegacia de polícia. Eu, juiz, durante vários anos, quando eu ia mandar prender alguém que mentisse numa audiência, por exemplo, eu mandava a pessoa ir, mandava ela para o delegado. O delegado que decidia se ia ser preso. Agora o Supremo não. O Supremo está fazendo o papel da vítima. Ele é vítima, ele é o delegado, ele não manda. O Supremo, se encaminhasse essas investigações do Daniel lá para a delegacia, o Roberto Jefferson, que é um cidadão comum, que não tem foro privilegiado, por que ele está sendo processado no Supremo, preso pelo Supremo? Ele teria que ser preso lá embaixo, lá na delegacia do bairro dele. Tem um vídeo dele falando que vai atirar em todo mundo, bater. Sim, mas o ministro do Supremo, ele não pode passar, ele não é autoridade. Ele não tem essa função de polícia. Polícia. Entendi. O Moro foi defenestrado e acabaram com o Moro aí, porque falaram com o Moro. O Moro confundiu a função dele com a de promotor. Agora o Supremo está confundindo a função dele com a de vítima, com a de delegado, com a de promotor e com a de juiz. Uhum. O Alexandre de Moraes, o Xandão, pôs uma estrela de xerife na testa e está mandando o Brasil. Vou trazer o Alexandre aqui. Então é o seguinte... Você vai falar isso para ele aqui. Claro, porque... Vou trazer ele aqui no verdade. Vem cá. Tem coragem, Rodrigo? Tem coragem de falar? Tem coragem. A moral da história, segundo o Gilmar Mendes, é a seguinte: não se combate o crime cometendo crimes. Agora, isso para o Moro. Sim. Agora, o Supremo está combatendo o crime, cometendo uma série de atrocidades. Então, o que eles falaram lá atrás, que valia para o Moro, não vale agora para o processo do... Danilo,
Estamos chegando no fim do nosso segundo bloco. Você vê que hoje o podcast ele tá meio maluco, muita coisa conversando aqui. Teve vídeo, tá diferente o podcast hoje, porque o Danilo é essa metralhadora giratória aí que não tem papas na língua e fala mesmo o que ele pensa. E o importante é isso, porque aqui no Bico da Águia você tem a chance de estar falando. E claro, você que está acompanhando aí de casa, faz a sua análise, concorda, não concorda, mas o que faz parte do nosso programa é isso. Vamos chegando no final desse segundo bloco. Vamos falar da Personal Jingle para você. Quer fazer um jingle, quer divulgar sua empresa? Entre em contato com a Personal Jingle e comunique através da música. Busque aqui, é o nosso aplicativo, é o aplicativo de Montes Claros, é Montes Claros na palma da sua mão. Nós vamos para o intervalo e no terceiro bloco tem outro videoclipe do Danilo, hein, que ele fez aí na época da campanha dele. Super bacana, me parece que é uma paródia da música do Skank, hein? Vamos ver o que vem aí no terceiro bloco. A gente volta já já. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Estamos de volta com o podcast no Bico da Águia, hoje falando com Danilo Campos. Danilo Campos, que é empresário da comunicação, é ex-juiz, ex-candidato também. É uma pessoa muito polêmica e, claro, com a sua experiência no campo jurídico, tem falado coisas importantes aqui, opiniões muito fortes, criticando o Supremo e outras coisas mais. E é isso, o Bico da Águia tem esse espaço aberto para a pessoa realmente expressar a sua opinião. Danilo, nós estamos vivendo aí esse ano de 2022, que é um ano, né, que é pós-pandemia, passamos por um momento da pandemia e vivemos uma das eleições mais polarizadas dos últimos tempos no Brasil, onde o ex-presidente Lula, né, ele lidera todas as pesquisas que foram feitas recentemente, na base de 45 pontos, seguido pelo presidente Bolsonaro, que chega a 35 pontos mais ou menos, ou seja, está próximo, não é distante. Os eleitores do Lula, eles têm uma expectativa de vencer no primeiro turno, e o Bolsonaro deu uma declaração ontem na visita aí no funeral da rainha, que se ele não vencer a eleição no primeiro turno com 60% de pontos é porque teve fraude nas urnas eletrônicas no TSE. Qual é a sua opinião sobre essas eleições há menos de 10 dias? Qual é a sua previsão? Quem você acha que vai ser eleito? Ou você acha que ainda pode acontecer uma reviravolta? A lógica, tudo indica, a lógica dos fatos, naturalmente, é contra o Bolsonaro, né? Eu falava na eleição americana que o Trump perderia muito antes. Por quê? Porque juntou todo mundo contra o Trump. E o Bolsonaro conseguiu juntar contra ele todo mundo. Muita gente. Então, a lógica é ele perder. Sim. Agora, eu não quero entrar nisso. A minha questão é o seguinte: eu acho que esse momento histórico é triste. Pela primeira vez, talvez, antes, até iludido, a gente votava com um pouco de esperança na mudança do Brasil. Agora não. Agora não tem qualquer possibilidade de esperança mais de mudança.
A gente falava, quando elegeu o Lula, falava assim, a esperança venceu o medo. Agora não. Agora o medo está vencendo toda e qualquer esperança. As pessoas estão votando exclusivamente com medo de passar fome, de não ter isso, de perder emprego, não sei o quê. Já não tem expectativa nenhuma contra por um bom governo dessas duas pessoas. O Lula já esteve lá 15 anos no poder, o PT, né? Prometeu mudar o país, fazia as reformas que eram necessárias e não fez nenhuma. Veio o Bolsonaro, prometeu enfrentar a corrupção na política, está aí no colo do Centrão, falava que o Bolsa Família era Bolsa Vagabundagem, está aí espalhando bolsa para todo mundo. Então, quer dizer, a gente, dessas duas pessoas, a gente não tem esperança nenhuma que vai vir nada novo. Sim. O PT, a esquerda, de um modo geral, é só poder, luta pelo poder. Sim. E o bolsonarismo, se você for pensar claramente, o bolsonarismo não é nenhuma ideologia. Não é um movimento ideológico. Qual que é a ideologia de Bolsonaro? Ele não tem nenhuma ideologia. Ele tem uma estética. E a estética política de Bolsonaro é claramente fascista. Não tem como negar isso. Eu concordo com você. Não há como negar isso. Bolsonaro nunca foi político, militar. Ele e Lula sempre nunca foram. O Lula também nunca foi trabalhador. A esquerda, ela quer representar o trabalhador, mas ela não trabalha. Ninguém da esquerda trabalha. O Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro aprendeu lá atrás que o militar sempre chegou pelos atalhos ao poder. Uhum. Então ele entrou na vida militar para ser político. E lá na vida militar ele fez lá as maiores bagunças, né? Para virar político. Aí aproveitou a bagunça que ele fez nos quartéis para virar político. Então sempre foram políticos. Desses dois lados, esquerda e direita. O que eu estou falando, André? Ontem a Tebet, na entrevista que ela deu para o Ratinho, sim, falou, gente, eu não sou esquerda nem direita, é isso que eu penso. Esse negócio de esquerda e direita já está superado. A gente tem que resolver os problemas do país. Entendeu? É óbvio. O Bolsonaro, ele teve um mérito que a esquerda, até hoje a esquerda fica cantando essa pedra anticapitalismo. O capitalismo é maravilhoso. O capitalismo é revolucionário. O capitalismo revolucionou o mundo. O papel do capitalismo é prover as pessoas de bens e serviços a preços cada vez menores. Ele está cumprindo essa função. A outra função social que querem dar ao capitalismo, ele não tem. Certo. Toda vez que o capitalismo, você quer introduzir no capitalismo uma função social, isso não vai acontecer nunca, porque se dinheiro resolvesse esse problema social, nos Estados Unidos não tinha problema social. Porque quantas vezes que o PIB americano é superior ao brasileiro? É verdade. E lá tem morador de rua. Muitos. As pessoas não têm nem direito ao SUS. Lá não tem SUS. Então, né? esse liberalismo do Paulo Guedes, desse ministro fraquérrimo do Bolsonaro, achar que se resolve o problema social com crescimento econômico, isso é uma bobagem. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que é uma conjuntura, né, que, na verdade, a política no Brasil é como se fosse uma novela e um roteiro de filme que tudo pode acontecer. Está programado para ser entre esses dois, porque as pesquisas elas têm um dado de fidelidade muito grande, Lula e Bolsonaro. Então, a chance, por exemplo, de candidatos como Ciro, a própria Tebet que você citou, de ir para um segundo turno, ela é muito pequena, principalmente porque falta muito pouco tempo, falta menos de 10 dias para a eleição e a coisa está muito polarizada. Mas num impedimento de um dos dois, vamos dizer que há 5 dias da eleição o Bolsonaro não pode ser mais candidato ou o Lula não pode ser mais candidato, quem viria como a terceira força e você acha que ganharia dos dois? Seria o Ciro, a Tebet? Qualquer candidato que viesse fora dos dois, ganharia dos dois. Ganharia dos dois? Depois, se o Ciro viesse, por exemplo, Lula saiu. Ganharia do Lula. Se o Ciro disputar com o Lula ou com o Bolsonaro, ganha. Porque a grande maioria das pessoas não querem, estão votando ou em Bolsonaro ou em Lula, porque não quer o outro lado. Mas, gente, eu não concordo com você não, André. Está na hora da gente virar esse jogo. Como fazer isso?
Mas dependeria dos próprios candidatos, né? Por exemplo, eu acho que a candidatura que de uma terceira, tem um rosto mais de terceira via é a Tebet. Você acha mais que o Ciro? Sim, porque o Ciro já está desgastado De nessa outras coisa eleições, de esquerda, né? essa coisa é cansativo esse discurso de esquerda o tempo todo, há anos. A Tebet não tem essa visão, e a Tebet, por exemplo, ela tem uma vice muito... Duas mulheres numa chapa, a gente deveria dar oportunidade a essas duas mulheres. Eu acho também. A Gabrile, que é a vice da Tebet, é uma mulher que teve um acidente, que está numa cadeira de roda há 28 anos. Sim. Ela foi deputada federal, foi senadora, agora está na ONU. Essa mulher tem valor. Tem. A gente deveria enxergar, dar a oportunidade que nós demos a Zema aqui em Minas Gerais, que quebrou aquele ciclo. É interessante que essa eleição ela é diferente dessa última de 2018, onde diferente. surpresas aconteceram. Essa não entende. Muito difícil ter uma surpresa. Mas depende dos candidatos, porque se o Ciro agora juntasse com a Tebet agora, 7% mais 5%, 12%, daqui uma semana... Eu acho que falta muito pouco tempo, Danilo. Será que dá tempo? Cara, isso acontece no último dia. É. Eu cheguei na urna, eu sou uma pessoa que tem informações, cheguei na urna para votar para governador na última eleição, não tinha candidato, eu pensei, eu deixei para decidir em cima da urna. Tem muita gente indecisa, né? Tem, cara. E muda até no último momento, fala, pesquisa fraude. Não é que a pesquisa falha, é porque o eleitor muda. Eu mesmo cheguei na última hora, vou dar oportunidade ao Zema, e não errei. Eu acho que Eu acho que esses dois grandes tem muita rejeição no nome dos dois, cara. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Então é isso que impede. Porque não é. O Lula, por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou, eu falei assim: vou votar no Bolsonaro porque eu não quero a volta do PT. E agora o pessoal tá votando no Lula porque quer tirar o Bolsonaro. Isso. Então, assim, não é votar no cara, é votar contra. Vai ficar esse jogo, esse joguinho. Eu, por exemplo, já decidi. Chegar no segundo turno, tiver os dois, eu não voto. Eu não voto nulo. Cara, porque é o seguinte, eu vou fazer o jogo deles. Eles querem isso, eles trabalham por essa polarização. Se você fosse, agora sério, se você fosse apostar hoje na eleição para o próximo presidente da República, quem vai estar com a faixa em janeiro? Você aposta em quem? No Lula, no Bolsonaro ou numa terceira via em última instância chegando lá? Não. A pedra está cantada. A pedra está cantada. Você acha que o Lula? Claro. Você acha que o Lula tem grande chance de ganhar, né? Lógico. Porque o Bolsonaro é um governo horrível. Assim, ele tem os méritos dele, mas é um governo que se autodestruiu. O cientista americano, autor daquele livro, Por que as Democracias Morrem, deu uma entrevista essa semana lá no Roda Viva, e falou isso. A sorte do brasileiro é que o Bolsonaro é incompetente de tudo. Porque se o Bolsonaro fosse um pouquinho mais competente... Ele teria muito mais... Se ele tivesse não falado contra a vacina de criança... Postura, né? Essa postura dele... O povo brasileiro, ele gosta da direita, eles são chegados nessa onda desse lado, mas o Bolsonaro realmente, ele se autodestruiu demais, Ele se autodestruiu. E aí... Seguinte, se ele aproveitasse essa grande popularidade que ele tem, arrastar essas multidões de pessoas para causas sérias... Ele ataca o Supremo, mas ele quer pôr lá no Supremo os dele, para arrebentar com o outro lado. Ele não quer justiça, ele quer dominar o Supremo. A urna eletrônica é só uma desculpa. Agora, se ele arrastasse essas pessoas que ele arrasta, para propor, por exemplo, o fim a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, essas coisas que resolvem o problema da impunidade mas no esses Brasil. caras não abrem mão do foro privilegiado nem a pau, porque é eles então mesmos... o Bolsonaro é mais um. Eles mesmos protegendo a eles mesmos, né? Ele e a família dele, o Bolsonaro já falou. Você acha, o Bolsonaro falou, você quer que o meu filho... Você quer fuder meu filho, igual ele falou? Então é o seguinte, ele tem um filho... vagabundo que comprou uma casa lá que vale mais de 10 milhões, que tem um salário mais baixo que o meu,
E eu não tenho dinheiro para comprar, eu tenho 40 anos de profissão, não juntei dinheiro para comprar uma casa de 6 milhões. Olha, eu acho o seguinte, Danilo, até para a gente encerrar um pouco essa questão do assunto político, porque a gente está entrando realmente na reta final do podcast aqui, e eu preciso falar também de outro assunto com você, que é uma coisa que você também participa, militante, eu sei que você vibra com isso, que é a música. Mas eu acho que o que a gente precisa realmente é que o povo brasileiro ele tenha melhores condições de vida, que a fome acabe, que as pessoas tenham oportunidade de crescer, porque um país como esse, o Brasil, com tudo isso que ele tem, de recursos minerais, de gente para trabalhar, de gente para produzir, e precisa ter essa oportunidade. Então, seja o presidente que entrar, seja o Lula ou o próprio Bolsonaro ou qualquer um outro, tem que dar uma condição melhor para esse povo brasileiro, porque o povo está sofrido, Danilo, muito sofrido. Eu acho que é um equívoco a gente dar esse papel para o político, sabe? Sim. O político, normalmente, é uma pessoa que não sabe cuidar nem dele. Normalmente, ele nunca conseguiu ter um emprego na vida. E ele não cuida de si e quer cuidar dos outros. Entendeu? Nós não devíamos dar essa importância a políticos. Tinha que mudar o sistema geral. Claro. Porque esse político não tem essa importância. O Brasil está aí a trancos e barrancos, mas é o país... Sociedade civil que faz a diferença. A sociedade civil que faz a diferença. Então é o seguinte, eu falei no início da entrevista, tudo está dominado pelas máfias. Então é o seguinte, o papel que eu vejo hoje não é político. É deixar o capitalismo fazer o que ele sabe fazer, que é prover a sociedade de bens e serviços de consumo. Entendeu? E o Estado no papel dele de regular, e eu vejo um terceiro setor, que é esse setor coletivo, as cooperativas, os movimentos sociais. Importante. Isso foi apropriado. Hoje, a religião, a filantropia. Tá? Você vê gente bilionária, igual aqui em Montes Claros, com filantropia. Você vê lá da Igreja Universal, o Edir Macedo, mais de 1 bi explorando o negócio da fé. Você vê a seleção brasileira, o símbolo do Brasil, sendo explorado por uma corja de gente vagabunda que toma conta de tudo. E assim acontece com tudo. A música hoje ela é totalmente dominada por uma máfiazinha, o futebol por outra máfia. E essas coisas que têm valor pra gente estão sendo terceirizadas, como até a paixão da gente por futebol foi terceirizada. Agora tem um dono. Mudou tudo, né? Mudou tudo, agora tem um dono. Aquele clube de 100 anos de tradição, alguém vem, põe um dinheirinho e compra a sua paixão. Cara, o Brasil perdeu sentido. Tudo é uma máfia. Aí eu sei, tem a SAF, é porque roubavam o futebol. Mas por que não faz uma coisa para fiscalizar a outra? Isso, põe a sociedade civil para fiscalizar. Né? Isso. Porque a gente já aprendeu que juiz, promotor, tribunal de contas não vai fiscalizar nada. Porque eles formam uma cúpulazinha ali, conversam entre eles e tudo vem... Do jeito que você está falando, nós só temos um jeito: entrar numa nave espacial e mudar de planeta. Não. Porque a gente vai para Marte, para Terra, porque do jeito que está aqui não tem jeito. Não, mais, é sair pra rua. É sair pra rua, igual a gente naquele 7 de setembro que Bolsonaro chamou todo mundo. Eu autorizo para autorizar as coisas certas. Eu autorizo uma nova Constituição. Vamos começar o jogo do zero, fazer novas regras. Entendeu? Nós estamos precisando de lei. Quando você falou em Supremo, eu vejo o Supremo não como poder, um Tribunal Supremo, aquela beca, lagosta. Não. Uma seção especializada para cuidar daqueles casos do Supremo dentro do próprio STJ. Uma seção ali sem muito alarde, sem pompa, sem nada. Juiz não precisa de pompa. Juiz hoje, um juiz na Alemanha, ninguém conhece. Você acha que juiz ganha muito no Brasil? Não, cara. No salário, não. Sim, no salário não. No salário, não. Mas os penduricalhos, sim. Sim. Porque todo mundo acaba dando um jeito de arrumar um penduricalho. E aquele penduricalho que o juiz acha, o promotor vai lá e copia, o Tribunal de Contas copia do mesmo jeito. E depois vai investigar o Tribunal de Contas, que faz aquele conchavo e todo mundo ganha, vai fiscalizar as diárias do Moro. Coisa ridícula.
Danilo, na música, você, compositor, usou isso aí no trabalho, nas suas paródias e tudo, mas você continua acreditando na música, você continua querendo fazer música e acha que a música brasileira ela pode ter, ou seja, um novo momento, porque o que está acontecendo na música brasileira é que todos os grandes artistas brasileiros que fizeram a música brasileira ser grandiosa, né, e eu digo Milton e todos esses da MPB, estão todos já chegando a uma certa idade que já estão... anos, né? Vão acabar. E depois, qual a galera que vai vir depois dessa galera aí? Quem vai estar na música brasileira? Vai ser Gustavo Lima? O que vai acontecer? Cara, é isso que eu estou falando. Porque a música, antigamente, o sujeito gravava um disco, tinha uma produtora, o sujeito pegava, punha o disco debaixo do braço e ia atrás das rádios para divulgar sua música. Hoje, a rádio também é uma máfia, dominada por uma máfia. Se você chega lá, distribui sua música, claro que você não vão te deixar tocar nunca. Então é o seguinte, por quê? Porque a música não é mais música. A música, ela depois que ela juntou com a internet, com a rede social, ela tem que viralizar. A lógica dela é a lógica... O capitalismo, como eu falei, é maravilhoso, mas o capitalismo não serve para tudo. Sim. Então teria que ter hoje, nós artistas, André, tinha que ter uma cooperativa para enfrentar a máfia que dominou a música. É verdade. Nós tínhamos que nos cooperar entre nós para a gente conseguir divulgar a música. Porque quando você vai numa rádio, essa turma que fala que a música já comprou a rádio mas inteira. O problema é que faz essa cooperativa e a cooperativa vira uma máfia. Isso, mas... Isso, é verdade. A cooperativa virou uma máfia. Virou uma máfia. Aqui mesmo, há anos atrás, a cooperativa sempre é usada para ganhar um cargo político. Pois né? Então é difícil. Mas, é por isso que eu falo. Agora que entra a minha teoria política, que eu quero contribuir ainda, se eu tiver como contribuir, não é candidatando mais não. É escrevendo uma outra teoria política. A minha teoria política é que esse setor social, as cooperativas, as entidades não governamentais, elas teriam que eu proponho até acabar com a candidatura deputado, senador, vereador. Eu quero hoje que as entidades candidatas lancem, né? As entidades. Elas sejam candidatas. Pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. Porque elas têm um estatuto, elas... Escreve essa tese, velho. Apresenta isso aí, bicho. Elas não iam gastar o fundo eleitoral. E você tem um mecanismo de controle muito mais fácil do que uma pessoa, né? Física. Uma pessoa física ela se representa quem? Ela mesma. O presidente da República pode ser um programa de computador perfeito. Isso. Ô, cara, é o seguinte, eu acho que hoje nós temos que valorizar o setor social. Se você está sofrendo como compositor, você quer ver sua música colocada, você está enfrentando essa máfia, porque hoje não tem mais música. Você vê o grande nome da música popular, a Anitta, vive de criar polêmica, porque ela aparece com a polêmica para viralizar no TikTok. A lógica hoje é a lógica da viralização. É o que dá rápido, dinheiro. né? Efêmero, descartável. Rápido, efêmero e descartável. Daqui a 15 minutos não vale mais nada. Isso é que dá dinheiro. Isso é a lógica do capitalismo. Mas o capitalismo não é a alternativa única. Você poderia fazer uma cooperativa, cooperativar as pessoas que querem ser compositor e enfrentar essa máfia. Agora, você tem que fazer aquilo que você falou, vigiar para não deixar a cooperativa virar uma máfia. O partido virou uma máfia. É muito partido, né? Para que você vai escolher votar hoje para deputado, senador, se você já sabe que o cara já foi escolhido por um partido que é uma máfia? Danilo, eu acho que a gente poderia ficar falando aqui por horas, porque os assuntos são polêmicos, principalmente na música que a gente está falando agora, na política, mas o importante é para você aí de casa, e o Bico da Águia exatamente tem esse propósito, é de realmente mostrar
o que as pessoas têm para falar, o que elas pensam sobre assuntos polêmicos. E eu acho que hoje o podcast não deixou a desejar nesse sentido, porque você falou coisas muito polêmicas, importantes, né, que de certa forma pode sensibilizar você aí de casa, concordando ou não com o que você está dizendo, porque se estamos na democracia, tem gente que pode concordar e tem gente que pode discutir. Nós estamos chegando no final, Danilo, do nosso podcast, e esse vai pro ar, hein? Esse aí vai pro ar para você estar acompanhando a gente aí. E eu queria muito te agradecer, não só pela participação aqui no podcast, mas pela oportunidade também de estar fazendo o Bico da Águia, de estar apresentando esse trabalho diferenciado. E esperamos aí estar renovando com uma nova temporada aí para estar trazendo mais pessoas aqui, mostrando mais o nosso mundo, nossa região, o norte de Minas e o que as pessoas estão aqui na região pensam. Muito obrigado por sua presença aqui, Danilo. Eu que agradeço, André. Foi muito bom a conversa. Foi pena que é curto, né? Rapidinho. A gente tem tanta coisa para falar e acaba atropelando, né? Mas eu acho que a síntese de tudo, que nós podemos acabar aqui o podcast, acho que dá uma chance para a gente mesmo, sabe? É verdade. A gente quebrou um ciclo aqui em Montes Claros com a eleição de uma pessoa que deu certo. Em Minas Gerais aconteceu a mesma coisa. Eu acho que no Brasil a gente deveria dar uma chance a pessoas... Precisava, né? Fora dessa podridão aí, sabe? Eu acho que é isso. Acho que tem tempo. Vamos aguardar, né? Na política tudo pode acontecer. Até um dia, dois, a pessoa vai pensar. A gente tem oportunidade e tem pessoas ainda que a gente pode apostar, né, cara? Eu vou torcer que dê certo. Vamos aguardar, porque, como eu disse, é uma novela com roteiro imprevisível e tudo pode acontecer. Mas o que eu espero é que aconteça com tranquilidade, com paz, sem atrito, sem violência, sem briga. E quem vence essa eleição traga realmente bons dias, bons ventos para o Brasil, porque o Brasil merece. No Bico da Águia vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente já tem um novo convidado para você nesse podcast que faz muito sucesso. Muito obrigado por sua companhia e na semana que vem tem mais um no Bico da Águia só para você. Valeu, obrigado.